Bom, apenas lembrando que estamos apresentando o Mesa Podcast e o nosso convidado de hoje, o senhor Luiz César Pio, proprietário da Herbicat e também produtor rural. Eu posso emendar uma pergunta? Pode, depois eu tenho uma curiosidade. Exatamente, não é bem uma pergunta, mas é mais uma curiosidade. Pio, você que está ligado diretamente com o produtor rural, enfim, com o agronegócio, qual a região no Brasil mais preparada para o agronegócio? Essa pergunta é boa. Porque se eu falar assim, algodão, eu vou falar para você que é o Centro-Oeste. Norte da Bahia, né? Norte da Bahia. A diversificação. Isto. Se você falar uva, quer ver que resposta engraçada? Quase todo o Brasil. É. Você fala, ô Pio, quase todo o Brasil? É, quase todo o Brasil. É porque tem coisas assim, bem estranhas. O algodão exige algumas condições edafoclimáticas, ou seja, clima e solo, em que o oeste da Bahia, norte do Mato Grosso do Norte, né, o Mato Grosso, a parte norte do Mato Grosso, cara, são espetaculares para o algodão. E dentro do ciclo operacional ele se encaixa maravilhosamente bem. O cara põe soja, depois põe algodão. Ele põe uma soja plantada em setembro, tira ela em dezembro, já coloca o algodão. Então, não vai vir para São Paulo o algodão mais. Não vai para o Rio Grande do Sul. Mas você pega a uva hoje, nós desenvolvemos cultivares de uva que são hoje aplicadas, são plantadas em jales. Sim. Ah, mas tudo bem, ela não dá o vinho, é perfeito. Ela não dá o vinho padrão internacional que se produz, talvez, no Rio Grande do Sul. Mas hoje nós temos em Petrolina, no Vale do Rio São Francisco, produções de vinhos maravilhosas. E tá pegando fogo lá fora, né? Isso aqui... Muito conhecido, né? Fantástico. E quer ver uma região que está crescendo com vinho? Pinhal. Pinhal está fazendo aqui, Espírito Santo do Pinhal, está fazendo um polo. Eles vão ter lá, eu vou chutar, menos de 500 hectares de uva, tá certo? E estão fazendo uma estrutura em volta da uva fantástica. Mas mais para mesa ou para vinhos? Para vinhos e para mesa. Poxa vida. Mas estão desenvolvendo e estão trazendo enólogos e estão... É, porque ali é a terra do café, né? Isso. Para comentar só para... E veja o seguinte, eu estou trabalhando numa plataforma global de café e o cara da plataforma global de café fala assim, Pio, o potencial da uva em menos de 500 hectares, em termos de receita para Espírito Santo do Piau, vai passar café. Poxa. Agora, quer ver? Para não falar que eu só falei de fora, né? Cara, a gente tem um potencial para cana-de-açúcar aqui na nossa região que é fantástico. É a melhor terra do mundo, né? A questão edafoclimática, solo e clima, para cana é fantástico. Ô Pio, mas eu produzo cana no norte do Paraná. Sim, produz. Mas é diferente. Eu produzo em Minas. Sim. Eu produzo no Pará. Sim. Goiás, né? Não com Goiás. o mesmo resultado. Cara, a gente tem aqui uma série de condições para a produção de cana que é fantástico. Sabe o que falta para nós? Irrigação. Porque a gente não tem na nossa região rios com volume de água suficiente para suportar a irrigação. Se a gente tivesse irrigação, nós poderíamos produzir em São Paulo o que se produz na Colômbia. 200 toneladas por hectare em média. Poderíamos produzir aqui. Bom, Marcos, eu posso dizer que eu estou satisfeitíssimo com a resposta, né? Sim. Era uma curiosidade que eu tinha. E eu vejo um movimento bastante grande do gaúcho, principalmente, em deixar o Rio Grande do Sul fazendo uma migração já para o centro-oeste, para o norte, até no plantio de soja, né? Então a gente vê que realmente o potencial do Brasil é extraordinário. Essa migração é da década de 70, final da década de 70, 80. E se acentuou mais agora. Não parou. Não parou. Só Não para. E eles não tão, parou. E eles não tão, parou. E eles estão agora indo mais para cima, né? Bom, e você nas novas também, fronteiras, né? E você também Piauí. dizia que tem uma curiosidade, né? A minha curiosidade é assim... Agora até eu fiquei curioso. Não, porque assim, eu conheci a fábrica, eu tenho logo que eu entrei aqui na ACE, né? Que eu fui conhecer a fábrica e é muito bacana lá, viu, Mar? Se você tiver curiosidade de lá ver a fábrica, que as invenções que ele faz, os produtos, né? E a minha curiosidade é saber se teve um produto aí que foi a tua, vamos dizer, o teu estopim, né? E qual que é a tua... Vamos dizer, qual que é a tua menina aí
dos óleos, né, de brilhante aí. Qual o produto que você mais gosta, que você criou, né? E que você pudesse falar um pouco dos teus produtos, né? O que você faz ali, que tem um monte de coisa muito interessante, né? Aquele triciclo que você fez lá, eu achei fantástico, né? Ali daria um carro elétrico, um projeto, né? É bem bacana aquilo ali, né? E se você pudesse comentar um pouco aí dos produtos e qual a tua preferência ali, né? A gente selecionou trabalhar em cana, citros, café e floresta. Isso fazia parte do início da empresa. Certo. Era onde eu achava que tinha maior espaço de tecnologia para fazer a introdução. À época, eu trabalhei muito com citros e precisamos dizer que a região de Catanduva também é muito bom para citricultura. Sim. Né? Temos aí a área de limão crescendo muito na nossa região. Sim. A gente tem acho que essas duas vertentes hoje muito viva no nosso processo produtivo. De repente, a máquina para cana, porque todo pulverizador que veio para cana foi desenvolvido para soja, batata isso. E veio para cana. Inclusive a colhedora, né, viu? A nossa colhedora ela veio um pouquinho. Você pega a eficiência na colhedora de soja na cana, eles têm muito ainda a evoluir, né? São esforços diferentes, mas você tem razão, tem espaço para evolução. Agora, de repente, cana cresceu mais. De repente, a citricultura passou por uma modificação. Café que a gente tinha na região acabou. Né? Então, quando eu percebi, eu estava com 70% da minha empresa focada para cana. Certo. Tá? E nós estamos voltando para um trabalho muito pesado para café e voltando a um trabalho para citros em termos de máquina, olhando para essas duas culturas. Semana que vem nós estamos no sul da Bahia trabalhando com uma máquina para floresta. Entendi. Tá? Junto da Suzano Florestal, uma empresinha acho que é a maior do mundo de papel e celulose branca. Né? Então, são clientes nossos. Aí, se perguntar para mim assim, qual é o carro-chefe teu? Durante os 10 anos foi o Herb Plus. Uma máquina criada e desenvolvida em parceria com os nossos clientes. Que a gente não é uma empresa grande. Então, a gente põe a máquina no campo e acompanha muito de perto com a engenharia. Certo. Então, o cliente fala assim, se mudar, e você vem para dentro e fala, isso aqui que o cliente pediu, ele tem razão. Isso aqui que ele pediu, ele não tem razão. Agora, o cliente tem sempre razão, né? Eu preciso explicar para ele por que tem uma opção melhor do que aquela que ele deu. Então, isso foi desenvolvendo a nossa competência interna, de olhar para o produto e enxergar as deficiências e as fortalezas do produto. Certo. Depois, passamos por alguma série de produtos na área de citros, como barra, como outras. Surge uma nova demanda em cana. E aí vem um detalhe interessante da Herbicart. A gente tem um banco de ideias próprio. Mas como a gente está muito próximo do produtor, vem a demanda do produtor. Aí me aparece uma demanda da Cófico, da Raizen e da São Martinho, pedindo um negócio. Eu falei, bom, Cófico, São Martinho e Raizen, se esses caras estão indo por esse caminho, eu preciso olhar o caminho. E desenvolvemos um equipamento para ser colocado em cima de um quadriciclo da Honda, à época, para fazer a aplicação de herbicida em cana. Um quadriciclo substitui 8 trabalhadores com uma bomba costal andando no meio da lavoura, dando problema de joelho, a área de carregar o peso no lombo, o contato com o produto muito mais próximo do operador. Eficiência, né, meu? Que a gente vê o mato nas laterais da cana, não tem, mas no meio dos canaviais. E se você pegar um jovem. Os caras não aplicam, né? E se você pegar um jovem hoje e falar para o cara, você vai pôr uma bomba costal e entrar no meio da lavoura, ele fala, tchau, vai embora. E vou dizer para vocês, se eu fosse jovem e colocasse uma bomba, eu falar, também não quero. Porque é um serviço extremamente desgastante para o operador. É possível de fazer? É possível de fazer. Não é que mata. Mas, se eu tenho alguma coisa melhor, aonde eu posso usar melhor, eu vou usar.
Ué, preciso usar a tecnologia. Sim. É muito ineficiente, né, para o bem comum. Puxa vida, é muito ineficiente, né? Pôr uma bomba nas costas e as lavouras são enormes, né? Isso. Então, foi assim uma outra... Só que aí nós se deparamos com um negócio muito interessante que é a legislação brasileira. Uhum. Quadriciclo é moto ou é carro? Até agora não veio a resposta. Não, ele não é nada. Porque se ele fosse carro, ele teria volante. E se ele fosse moto, ele teria 2 ou 3 rodas, mas 4 não tem. Moto não tem com 4. Tem com 2 ou 3. Inclui na legislação de motocicleta. 4 rodas com volante é carro. 4 rodas com guidão não é nada. Você vai nos Estados Unidos, você vai na Austrália, você vai na Europa, puta, quadriciclo estão nas fazendas fazendo tudo, arando, tudo. Não, no Brasil ele não é um produto agrícola, é de hobby. Aí você transformar um carro em hobby, atendendo às demandas do Ministério do Trabalho, que fique claro, 90% justas, eu acho que 10% deveriam ser repensadas. Certo. Mas, e fiscalização e fiscalização. As fiscalizações foram contributivas com o nosso desenvolvimento, porque algumas demandas que eles trouxeram, no momento do desenvolvimento, a gente não tinha visto. E quando a gente viu, falou, poxa vida, vamos fazer porque isso é bom. 10% eu digo, putz, isso talvez não seja prático. Mas 90% fez com que a máquina evoluísse. Então, acho que hoje você perguntou à nossa vedete, sobre a qual a gente está investindo, para desenvolver um equipamento não a gasolina, mas a diesel, né? Que não tenha limitações de peso. Então, hoje nós estamos com um veículo que suporta 300 litros de cauda. Foi uma evolução muito interessante muito legal, dentro desse trabalho. E você não pensa, futuramente você pensa em alguma coisa solar ali? Porque ele tem toda a característica, né? De se a tecnologia baratear o preço, que vai, né, viu? Vai chegar, o custo da bateria vai baixar, que aquilo ali encaixaria, né? Aquele veículo ali, inclusive até para a área urbana, né? Se você pensar, é um veículo... É muito... Sabe aqueles bug, parece que você vai andar nas dunas, né? É muito bacana o projeto, né? É bonito, é o layout e tudo. Ali dá um carro elétrico, até urbano futuramente, se for pensar, né? Sem dúvida. Mas é um negócio legal ali. Eu vi que você está investindo em energia também, né? Você vê que interessante, né? A eletricidade vai entrar na máquina agrícola. Vai. Tá? Ponto. E a hora que entrar o 5G, Pio, então vai vir com tudo. Ela vai né? entrar na máquina agrícola. Só que eu diria assim, eu ainda que acho que o veículo elétrico para campo de golfe, para esse tipo de esforço, de torque necessário, a gente tem baterias e motores muito bons. Mas eu acho que ainda o sistema elétrico, como ele está desenvolvido, para esse nível de torque, para esse nível de demanda que a gente tem hoje no campo, ainda vai demorar um pouco. Vai demorar. Porém, eu já vi uma colhedora de café basicamente elétrica. Poxa. Você olha para uma colhedora de café, é um mundo de circuito hidráulico. Sim, e o tamanho que é, né? Aí você chega lá e fala assim, cadê aquele mundo de mangueira? Só vê fio. Ele fala, tudo elétrica. Interessante. Então, tem umas sacadas aí sendo... A Jato está lançando o veículo elétrico. Sem muito segredo. É um motor a combustão que gira, que gera um alternador, um dínamo, tá? E agora você tem todo o acionamento elétrico. E isso é o conceito de híbrido também ou não? É, né? Não, a função é é a seguinte. O motor elétrico é muito mais fácil da manutenção. Você consegue ter torque sem ter giro. O motor elétrico tem algumas facilidades, limpo, né? Agora, você gera energia num lugar e, por exemplo, hidráulica. Estoura uma mangueira, aquele mundo de óleo no chão, cara. Puto, o elétrico... Só que você precisa trabalhar com fios perfeitamente isolados, blindagem. Portanto, não é um negócio assim, vamos fazer um elétrico? Não. Vamos enfiar segurança nesse negócio, né? Para não ter aí uma bronca pior lá com um contato que possa gerar aí algo preocupante para o trabalhador, né? Ô, Pio, durante esse período que a gente
está vivendo aí desde março de 2020, né, com essa pandemia que está assolando o mundo todo. O crescimento da Herbicat. Como é que foi? Eu gostaria que você explicasse. A Herbicat é uma empresa que cresce de ciclos. Tá? Aquele S. Tá? Nós pegamos, como eu disse, eu estou 70%, 60% hoje focado em cana. A cana nos últimos 3 anos não veio bem. Tá? Os preços de álcool e açúcar estavam baixando e o produtor tem principalmente o usineiro, tem uma lógica de investimento. Tem dinheiro, ele investe na usina. Aí ele fala, eu tenho usina, eu preciso ter corte, carregamento, transporte. Então ele compra caminhão e colhedora. Ele fala, bom, se eu tenho corte, carregamento, transporte, eu tenho que plantar. Ele fala, então agora eu vou investir no plantio. Ele fala, bom, agora eu tenho plantio e eu preciso fazer tratos culturais. Percebe que tratos culturais é cultivo e adubação e herbicida. Isso está no final da cadeia de investimento. Então, ele faz assim, eu faço um investimento hoje na indústria, numa nova caldeira, gerando energia elétrica. Eu faço gerando mais vapor e aumentando minha moenda. Na indústria, você enfia o dinheiro numa ponta e contabiliza na outra em 24 horas. No campo é 1 ano. Então, o plano de investimento para essas áreas foram piores nos últimos 3 anos. Vem a pandemia. O que aconteceu com a nossa curva de crescimento? Parou. Né? Herbicat não demitiu ninguém exatamente por questão de contenção de despesa. Nós não paramos investimento em treinamento, nós não paramos desenvolvimento de máquinas. Nós estamos com um pacote agora, já com sinais de desenvolvimento, e pasmem vocês, não tem trator para entregar. Sim. Eu estou com máquina pronto dentro da empresa. Caminhão, né, viu? Tá faltando caminhão, né? Você quer a última de caminhão? Uma fábrica, Mercedes, Scania, esses grandes, não tem retrovisor para pôr no caminhão para entregar. Tá faltando pneu. Eu tava com o pessoal da Monteleone há uns 15 dias. Pneu? Aí eles estão vendo caminhão sem pneu. Aí o cara que compra o caminhão compra o pneu de... Você imagina um troço? Não, é algo absurdo. Não dá para... A gente ouve também alguns setores, falta de embalagens, né? Embalagem. Isso. Então, essa engrenagem. Reengatar essa engrenagem não é fácil. Não é assim. Não é da partida e a gente com um momento de inflação, voltou a inflação, né, Pio? Tudo subiu, os metais subiram, toda a matéria-prima subiu. Subiu tudo, né? Borracha, metais, cobre, fiação. Então e está faltando produtos, né? Olha só. É uma outra novidade que nós estamos vivendo, né? Da pandemia, né? Existe falta real. Eu diria que 90% é. Tá? Mas eu ainda acho que existe um pouquinho de aproveitamento. Sim. Tá? Mas eu posso dizer para vocês o seguinte. Nós estamos com um problema de container para trazer produto da Itália para cá. Container. A gente podia ficar com um container parado 5, 6 dias aqui em Catanduva para descarregar. O caminhão encosta, você tem 10 horas para descarregar. Você não tem tempo de esperar. Tá certo? A gente trabalha com tecnologia e até desenvolvemos já uma segunda empresa que chama Spraycon, que é uma outra vertente do nosso negócio. Então, como a gente viaja várias feiras internacionais e vê tecnologia disponível no mundo, nós trouxemos muitas tecnologias novas para o Brasil. E nesse processo, a gente é um importador e distribuidor em todo o Brasil de alguns componentes. Você não tem container para embarcar. E aí você tem fabricantes. Hoje nós vendemos para Jato, vendemos para Kuhn, vendemos para KO, vendemos para um monte de outros fabricantes de pulverizadores. Certo. E o cara está dependendo de uma peça que você tem que entregar. A matriz diz assim, eu tenho a peça aqui, está dentro de um pallet, prontinho para embarcar, e o container não chegou. Interessante.
O container, o container teve uma época que faltou, que foi uns 5 anos atrás, né? Que teve aquele boom, mas o container é a primeira vez que eu estou ouvindo falar que o container está faltando também. Embarque está faltando. Aquele navio que parou lá no canal de... Ah, sim. Que ali acho que desestabilizou toda a logística. Bagunçou tudo. O coreto. Bagunçou o coreto. Puxa vida. Bagunçou o coreto. Estamos passando... Então é um fato real. Não é um fato que eu estou dizendo que... E a movimentação do container é muito grande, né, Pio? É. Então nós temos aí uma série de fatores. Ô Marcos, nós acho que aproveitamos bem o nosso tempo dentro da mesa podcast hoje. A gente falou muito sobre produtores, sobre a Herbicat. O Pio acho que deu uma aula nesse segmento. Mas vamos entrar um pouco na área assim, mais familiar do Luiz César Pio, né? Casado, quantos filhos, tem netos, os seus hobbies, enfim. Dá uma descontraída aqui no... Para liquidar a fatura. Liquidar. Pois é. É que a hora passa tão rápido, né? É verdade. Quando o assunto é gostoso... Quando o assunto é gostoso, né? A gente nem percebe o tempo passando. Pois é. Sou casado há 39 anos, né? Uhum. Chegando aí nos 40. Com a filha de um relojeiro muito famoso em Catanduva. Isso, né? Seu Vitório Marino. Isso aí. Tenho boas lembranças do seu Vitório, da Dona Emília, né? Consertava os relógios na casa dele mesmo. Isso né? mesmo. Eu lembro porque eu ia visitar o Ricardo, né? O Ricardo Marino, era amigo nosso, a gente jogava futebol, enfim. E eu vi, era um trabalho assim. Hoje a gente já não tem mais essa. É artesão, né? Exatamente, é o artesão que você falou. Ele já fazia home office, né? Aquela época ali. Ele já fazia home office. Ele descobriu lá atrás. Lá atrás, o cara era Visionário. Eu até brinco que agora em home office eu falo assim, minha esposa, você não lembra do teu pai quando ele trabalhava? Deixa eu trabalhar um pouquinho aqui agora não, eu estou consertando aqui um relógio complicado, né? Não, mas brincadeira à parte. Eu sou casado, tenho 2 filhas, as 2 são casadas, aqui moram em Catanduva, que é uma baita felicidade a gente poder ter os filhos perto, né? Eu não entendia isso muito bem quando eu fui embora de Catanduva. Meu pai e minha mãe falavam, mas você vai ficar longe? Eu falava, mas o que tem, pai? Agora eu falo, puxa vida, né? Que bom tá perto, né? Isso eu não entendia. E elas trabalham com você? A mais velha trabalhou durante 15 anos na empresa. Certo. Nós desenvolvemos uma empresa especializada em distribuição. Essa empresa trabalhou por 5 anos, basicamente, tocando a gente pequeno, até que um dos nossos parceiros resolveu falar, vou pôr dinheiro nessa empresa no Brasil, e fizemos uma joint venture com uma empresa italiana. Hoje ela é a CEO e responde direto para a matriz que está lá na Reggio Emília, e uma empresa que vem crescendo 30%, 35% ao ano. Poxa, né? Tá certo? Nós estamos falando de crescimento muito acima da média. E só para fazer um viés que eu acho que localiza bem, soja e milho cresceram demais. Então, hoje, a maior venda dessa empresa é para fabricantes de pulverizadores que fabricam pulverizadores para soja e milho. Soja, milho, algodão. Milho explodiu, né? Explodiu. Uns 3 anos por cá. Não, e esse ano vai virar loucura. Né? Tem um amigo nosso aqui, que tem uma pessoa que comprou um monte de milho no final do ano passado. Vai arrebentar de ganhar dinheiro com milho. Olha o preço que o milho foi. Você falar assim, tudo que ele viu tem cara de seca. A produção americana não foi grande, atrasou o plantio da soja no Brasil, comprou milho. Ponto. Vai arrebentar de ganhar dinheiro. Tá, inclusive, assim, as histórias que em 5 anos o Brasil passa os Estados Unidos, né? Tem uma expectativa grande aí. Tomara. É que milho nos Estados Unidos tem uma condição espetacular, mas pode ser. Mas é muito lá, né? Não vamos pensar daqui 5 anos ainda não. A outra filha formou em psicologia. E a gente tem características diferentes.
Eu, por exemplo, gosto muito de estudar, gosto muito de inventar, gosto muito de pôr a mão na massa, do ponto de vista de pegar a ideia e levar para o campo. Tá certo? Certo. Mas eu sou ruim de pessoas. Se você falar assim, você é um bom conhecedor de pessoas, você... Não, eu estou trabalhando agora com 63 anos de idade, trabalhando desenvolvimento humano em mim. Porque como eu sempre vim da área de exatas, e a exata sempre me supriu as demandas que eu tinha, então eu estava confortável nessa área. Hoje a nossa maior demanda é conhecer gente. Aí, de repente, a minha filha de psicologia, formada na UFSCar, 10 anos de profissão, eu disse, eu estou precisando da tua ajuda. Eu preciso mudar o olhar dentro da empresa. Né? Eu estou me desenvolvendo, mas eu preciso de alguém com esse perfil mais técnico nesse conhecimento. A Beatriz formou em administração de empresa. Então, a área de gestão administrativa, a gente com engenharia faz. Mas faz com o mesmo brilhantismo de quem tem a formação para o olhar de um balanço? Não, quem tem a formação para um olhar de um balanço e de uma estrutura de gestão, olha melhor. Né? Então, nós trouxemos a Letícia para trabalhar com a gente. Ela continua atendendo pouquíssimos, assim, continua a vida dela dentro dos programas que ela tem, né? Mas trabalhando quase que tempo integral, olhando para a empresa. Interessante. E nós estamos criando uma nova empresa de treinamento, consultoria e desenvolvimento de projetos especiais. Que não é venda. Que é assim, ó. Eu tenho uma demanda, eu tenho uma necessidade específica. Para vender 1000 produtos, a Herbicat faz. Para vender 1000, porque eu vou lá num software de projetos e faço um estudo. Mas para o cara que precisa de uma máquina, ele não tem condições de pagar a hora de projetista. Então, a gente vai partir de toda a tecnologia disponível, conhecida, para fazer um arranjo tecnológico para atender essa demanda. Sim. Então, nasce com treinamento, avaliações de equipamento atendendo a ISO 16122, passa por evolução na agricultura 4.0. Nós estamos com trabalhos de análise de imagem e de equipamentos e ligação de conectividade não para o 5G, mas pelo 4G LTE, tá? Com torres que podem ficar a maiores distâncias, com um custo muito mais barato, não para tráfego de som e imagem, mas para arquivo 01, que são arquivos mais... Então, é essa a estrutura aí nossa de família ligada com a empresa. Né? Certo. E eu estou com o pé na roça. Né? E vindo lá de Brincando novo. com os netos. Sem netos ainda. Ainda sem netos. Sem netos. Mas vem por aí. Eu espero, mas eu acho assim, quando eu casei, logo a gente queria ter filho. Hoje é outro. Hoje não, calma, eu preciso viajar, eu preciso estudar, Sem eu dúvida. preciso evoluir, eu porque preciso... filho, E aí, gente, educar hoje não é fácil não, né? filho é uma decisão do casal que tem que estar preparado e dizer, eu quero. Porque posso dizer, é bom, incalculável, mas tem seu custo. E não é financeiro, não. É dedicação. É abrir mão, né? É abrir mão de tempo, algumas né? coisas. Do tempo, né? Então, a seu tempo. Cada um a seu tempo toma a sua decisão. Marcos Escobar, como anfitrião, gostaria que você agradecesse a presença do Luiz César Pio no nosso Mesa Podcast. Né? Falamos sobre basicamente agronegócio, né? Que fluiu bastante. Negócio, empreendedorismo, né, Marcos? Empreendedorismo. Negócios. E espero que os nossos associados, os associados da ACE, tenham gostado desse bate-papo, que foi bastante produtivo, mas também teve o seu momento de descontração. E até para finalizar, que time você torce? Você falou pelezista. Opa! Agora. Viu, filho, agora. Agora. Vamos cumprir protocolo. Viu, filho? Agora o cara ganhou a semana, o Marco Antônio. Fechou com chave de ouro. Agora eu acho que a gente poderia continuar mais uma hora.
Bom, e você da época do Pelé, né? A gente ainda acha santista. Também naquela época ganhava tudo. Você tinha que torcer para quem? Pro Santos. O cara consegue parar uma guerra. Você fala, vou torcer para esse time, que tem esse cara. E eu vou te contar uma novidade, é coisa rara. Eu tenho 4 filhos, né? 2 homens e 2 mulheres, os 4 santistas. Tenho 3 netos. Só escapou a menina, né? Que é corintiana, mas os outros 2 netos também santistas. Mas é preto e branco, né? É uma coisa rara. É raro mesmo. Mas, ô Pio, aí agradecer a tua presença, né? Muito obrigado aí pelo apoio, parabéns, né, pelos teus projetos. Eu acho que tem um futuro brilhante aí, as ideias. Conte com a gente, né? A gente tem discutido algumas coisas aí que estamos aqui à disposição, queremos fomentar a energia, o agro, o que a gente puder ajudar, contribuir, a fomentar aqui dentro da associação comercial. A ideia é essa aqui mesmo, né? Dentro dos órgãos públicos, das empresas, né? A gente sempre faz um apelo, né, viu? Que a gente, a ACE, precisa do associado, precisa das empresas, né? Não dá para a gente trabalhar sozinho, né? Precisamos do apoio, precisamos de um pouco da confiança aí. Eu acho que aqui em Catanduva ainda tem uma dificuldade muito grande de se associar às empresas, de entender a importância da união, né? E não é para fazer politicagem, né? Na verdade é para fazer projeto, para discutir projetos, porque nós temos muita carência aqui, né, Pio? Apesar de nós temos muita potencialidade, mas temos muita carência, né? Do que a gente vê aí, você também é um cara viajado, né? As cidades que hoje são as melhores cidades, né, do ponto de vista econômico, aí, social, educacional, são as cidades que se unem, né, em projetos comuns, né? Nós temos que realmente ter uma pegada realmente de associatismo, de empreendedorismo, né? E a nossa ideia é fomentar realmente aqui, a gente torce para que realmente a gente não tenha mais paradas, né? Nós estávamos com alguns eventos, né, Marco, aqui programado, tivemos que adiar, mas inclusive na área de energia temos um evento grande para trazer aqui, já está combinado com 3 multinacionais aí de fazer 2 dias de eventos, né? Mas infelizmente a gente foi pego aí também. Então, mas a gente precisa do apoio do empresário, né? Nós estamos aqui dentro um trabalho realmente voluntário, dedicação. A gente é aberto às críticas. Foi um momento difícil, essas 3 semanas aqui nós vemos, né? Mas nós estamos aqui abertos aí, inclusive ao comércio, à indústria, ao serviço, para que... E a gente abre as portas aqui do Mesa também, né, Maio? A gente está chamando, o recurso é escasso, né? Estamos chamando os empreendedores, né? Estamos chamando aos poucos. Se alguém também tiver interesse de estar participando, tem uma história bacana como a sua aí, estamos abertos, né? Aqui a ACE realmente é para fomentar esse tipo de iniciativa, para valorizar o empreendedor de Catanduva, né? Muito obrigado aí pela tua presença e que seja um ano de glórias aí para você, 2021, aí o ano que vem, né? Que nós temos um ano de eleição também, são várias instabilidades que a gente vai viver aí, né? Mas temos que trabalhar, né? Temos que realmente não ter outro caminho, né? E é isso aí que eu agradecer, viu? Muito obrigado pelo seu tempo, né? Obrigado pela entrevista. É isso. Eu que agradeço o convite. Para mim foi muito bom. E quero, da minha parte, para encerrar, além do agradecimento, tem algumas coisas. Primeiro, parabenizar a tua iniciativa e toda a equipe que você tem montado aqui, né? É verdade, a gente, como ser humano, é muito individualista e isso foi criado por uma série de razões. Tá? Não é um problema de Catanduva, não. É um problema da cultura brasileira. Certo. Tá? Então, eu diria assim, vamos ter que trabalhar para quebrar esse medo do associativo, das associações. E eu diria assim, todo empresário, se tiver o conceito que unido é mais forte do que individual, estaria já dando uma contribuição bacana. Marcos me convidou, já faz o quê? Uns 6 meses que você vem me convidando para fazer o podcast. Você vem, eu empurro o Marcos para frente um pouco. Né? Agora, um pouco antes aí do lockdown. Pelo menos eu vi a agenda ser mudada umas 3 vezes. Aí uma semana antes do lockdown ele me intimou. Né? Tem outro empresário, estou puxando a orelha, vai fazer semana que vem, né? Isso. Que é o Marcos De Vito, a empresa mais antiga que Catanduva, né? Isso, 93 anos, se eu não me engano. Que maravilha.
Nós estamos lá com 33, olho para empresas dele como algo a ser seguido. Não é fácil não, né? Mas eu queria convidar todo empresário de Catanduva em dois pontos importantes. O primeiro, tem um ditado que diz assim, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, mas se juntar o bicho foge. Enquanto a gente lutar sozinho, nós vamos ser pego ou vamos ser comido. É melhor junto, que formando um time é melhor. E eu garanto que a gente tem em Catanduvas histórias muito mais bonitas do que a minha e que deveriam ser compartilhadas com a comunidade. Porque eu imagino assim, quando a gente mostra uma história que passou por perrengue, que passou por problemas, mas que evoluiu e que aprendeu e que cresceu, deve ser compartilhada até para criar mais ânimo na juventude. A juventude, os jovens precisam conhecer que perrengue, problema, dor de cabeça faz parte da nossa vida. E quando consegue olhar esse tipo de trabalho, diria que visionário, a gente pode contribuir com alguns para pegar esse gosto e esse viés que, sem dúvida, serão os responsáveis para manter o nosso país. Então, parabéns pela iniciativa da ACE, parabéns pela tua dedicação. Convido os empresários a associarem, mas também de compartilhar um pouco das suas histórias com a nossa comunidade. Obrigado. Muito obrigado. Eu confesso que gostei bastante do nosso bate-papo aqui hoje em volta da Mesa Podcast. Convido você também a contar a sua história aqui no podcast da ACE, né? ACE, 90 anos, somos fortes. Isso aí. Isso aí. Um abraço a todos.